Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação e serviços para a área do direito. 32342720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Connection Câmbio. Confiança e credibilidade. connectioncambio.com.br. Olá, meus amigos do ADV Jus. Estamos chegando com mais um programa inédito. Quero mandar um abraço especial para você que me acompanha aqui na TV, nas redes sociais e também através do nosso site, o advjus.net. Muito obrigado pela companhia de sempre. Hoje, com imensa satisfação, nós estamos recebendo o Dr. Palmieri. O Dr. João Pedro Palmieri é meu colega advogado com extensa atuação na advocacia. Ele já foi presidente aqui da OAB aqui de Ribeirão Preto, da 12ª subseção, também da Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Ele, além de advogar, é também autor de várias obras jurídicas, dentre elas esta aqui, Pena de Morte Nunca Mais. A nossa pauta de hoje, a polêmica decisão do STF, o cumprimento da pena antes do trânsito em julgado, da decisão condenatória. O ADV Jus está no ar, fique aqui. Dr. Palmieri, é um prazer imenso te receber em nosso programa. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Marco Antônio, ter sido convidado para estar aqui. Estou muito honrado, né? Obrigado, doutor. Espero poder responder aquelas questões que você me formular. Com certeza. Doutor, o que leva um colega já assim, consagrado na advocacia, a se debruçar aí e escrever livros, doutor? Pois a sede da leitura, na verdade, sim, ela traz para a gente um pouco mais de sabedoria, aliada à idade que vai se avançando no tempo, a gente começa a refletir sobre certas coisas que na mocidade a gente não fez. Então, o que nos leva a escrever, porque, na verdade, a advocacia sobrevive da palavra e do escrito, e é preciso, o advogado tem que escrever, tem que ler, para que ele possa colocar, assim, nas suas pretensões em juízo, no sentido de poder convencer o juiz, né? Verdade. A advocacia é a arte de convencer o juiz. E para isso a gente tem que aprender muito, estudar muito e ter muita sabedoria. Sem dúvida. Doutor, o senhor tem aí várias obras, né? Essa aqui, Pena de Morte Nunca Mais, tem muita gente que não sabe, mas no Brasil, lá para trás, já houve, né, a pena de morte e praticamente ficou comprovado que não funciona, né, doutor? Com certeza. Pois pensando nesse assunto aí, porque há um clamor popular no sentido de que a pena de morte resolveria todas as questões da criminalidade. Pois não. Ledo engano. Tanto é verdade que a Itália, que instituiu a pena de morte, suspendeu a pena de morte, porque não adiantou. A Inglaterra, que também praticava o exercício da pena de morte, chegou à conclusão que também não educa. Não é? Por que não educa? Porque você não ensina a não matar, Marco Antônio, matando. Sim. Como ensinar a não matar matando. Né? E é curioso, que daí você examinando à luz do direito nacional, do direito pátrio, sim, a Constituição é cláusula pétrea, não tem pena de morte, né? A Constituição não tem. Nesse caso que você referiu, se quer que eu já fale nele agora, pois não. É o caso do Mota Coqueiro, que foi em 1800 e qualquer coisa, no tempo de Dom Pedro II, sim, né? Exatamente, houve lá uma chacina, dessas que a gente tem visto nos dias de hoje, e Mota Coqueiro era um político, dono de uma capitania hereditária, um homem de muito prestígio, e aí os adversários aproveitaram daquela situação e jogaram sobre ele, digamos assim, a suspeita desse delito de grande repercussão negativa naquela época. Né? Portanto, ele sempre negou na primeira instância, foi condenado à pena de morte, por enforcamento. Poxa vida. Recorreu para a Corte Superior, a pena de morte foi mantida. Aí ele pediu clemência para Dom Pedro II e a clemência foi negada. E ele foi executado, subiu no cadafalso e a pena foi executada por enforcamento. 2 meses depois descobriu-se o verdadeiro culpado. Poxa vida. Né?
e aí para ele já não havia mais solução nenhuma. Então Dom Pedro, naquela ocasião, era um homem humanista de primeira linha, um homem de um coração muito bom, né? Então ele baixou um decreto naquela época, dizendo exatamente o que eu escrevi no livro, né? Ele fala assim: não haverá mais pena de morte no Brasil, ou jamais haverá pena de morte no Brasil por enforcamento ou por qualquer outro meio insidioso. Puxa vida. Parou, ficou uma só. O erro judiciário foi muito grande, né? Muito então bom. Eu, evidentemente, conto esse fato para dizer, por exemplo, na Inglaterra, grande parte daqueles que foram executados assistiram pena de morte, não aprenderam nada, saíram da prisão, praticaram crimes hediondos, voltaram, foram mortos. Por isso a Inglaterra não tem. A Itália suspendeu também, alguns estados. Nos Estados Unidos também não tem, pelas mesmas razões. Eu também aí, evidentemente que eu acho que pena de morte jamais, no aspecto jurídico, sociológico. Agora, como sou cristão, católico, também acho que à luz da Bíblia, né, da palavra de Deus, a pena de morte é execrável. É isso mesmo. Doutor João Pedro, agora vamos mudar um pouquinho, né? Eu trazer aqui para o mundo contemporâneo, né? Nós estamos aí vivendo um período de transformação político e social, né? A gente, evidentemente, que o Estado tem que ter o poder de punição, enfim. Mas o senhor acha que nós estamos deixando a desejar um pouquinho nesse sentido ou não, doutor? Você se refere à impunidade? Isso mesmo. A impunidade preocupa. Agora, as questões são, em vários pontos nós podemos ver, pela morosidade da justiça, né? Exatamente o tempo vai apagando a poeira do delito e vai modificando, muitas prescrições ocorrem, né? E com isso, de fato, se instala a impunidade, né? Agora, não é culpa da advocacia. Não é? O cliente nosso da área penal, que eu milito já há alguns anos, ele nunca vai reclamar ao juiz a morosidade do processo que ele é envolvido, a vítima, por exemplo, ou então o próprio acusado, que ele quer uma solução, ele quer que termine o processo, ele fica ali guardando aquela expectativa de será que serei condenado, será que não? E ele não cobra, por exemplo, nem o juiz nem o promotor, ele cobra o advogado do seu escritório. Por que não anda isso, né? Entendeu como é? Mas, de fato, a impunidade preocupa, né? E abre aso para um incentivo à criminalidade, tá certo? Agora não será a pena de morte, volto a dizer, que vai resolver isso. Com certeza não. Doutor, agora o senhor acha que assim, o comportamento social, né, o próprio clamor social, o senhor acha que de certa forma, às vezes pode trazer alguma influência na decisão dos tribunais, doutor? Eu creio que no Supremo Tribunal Federal, sim. É possível. Que é tribunal político. É possível. Né? Nas instâncias, digamos, monocráticas ou nos tribunais estaduais, eu penso que são mais técnicas as decisões, sabe? Tá certo? Até porque o clamor social não pode e não deve interferir na solução da lide, não é? Tanto é verdade que para se resolver, digamos, uma prisão preventiva, o juiz não pode adotar e nem dizer que ele está fazendo isso pelo clamor social. O clamor social não é motivo para a prisão preventiva, tá certo? Então, de certa forma, há uma preocupação sim com a impunidade, sobretudo aos olhos do povo que vê TV todos os dias, né? Tá certo? Por aí. É verdade, é isso mesmo. Olha, meus amigos, eu quero convidá-los para que você, se você ainda não tem o jornal eletrônico do ADVJus, que você o peça através do nosso endereço. Aliás, o nosso endereço eletrônico é programa@advjus.net. Se você solicitar, a gente vai enviar para você. Não tem custo nenhum, ok? Nós vamos fazer um ligeiro intervalo, rapidinho, voltamos já já. Aguarde. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Quali System Informática. Automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. Espaço Homo.
Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes. 3234-7544. Ok, estamos de volta então com o ADV Jus. Hoje, honrosamente, nós estamos recebendo o Dr. João Pedro Palmieri. A nossa pauta, a polêmica decisão do STF, o cumprimento da pena antes do trânsito em julgado da decisão condenatória. Dr. João Pedro, hoje nós estamos aí, iniciando o mês de março e o país está com algumas questões em aberto, estamos vivendo aí um período praticamente de expectativas, vamos assim dizer. O senhor acha que as nossas instituições, elas estão suficientemente fortalecidas, para a manutenção do Estado Democrático de Direito, doutor? Eu penso que há deficiência de tempo, deficiência material, tá certo? E com relação, explicitamente com relação a essa questão do STF, que de repente entende agora, e por 7 votos a 4, não foi unânime, sim, por 7 votos a 4, acaba entendendo que a condenação criminal da primeira instância, mantida na segunda instância, já oportuniza a prisão do acusado. Sim. Eu penso aqui como advogado, tá certo, que quem defende esta tese, ele toca de morte o Estado Democrático de Direito. Porque a lei, a Constituição, ela diz o seguinte, que só se cumpre pena depois do trânsito em julgado. Eu estou com o voto aqui do ministro Celso de Mello, onde ele aponta o seguinte, que quase 30% das decisões que sobem ao STF são modificadas. Certo. E se ficassem presas aquelas pessoas, quem é que paga a conta? Quem é que paga o prejuízo, Porque a defesa da liberdade é muito importante. Depois da vida, qual é o dom maior que o homem tem? A liberdade. Então, cercear a liberdade antes do trânsito em julgado até infringe a lei da execução penal também, que fala que a pena só será cumprida na execução penal após o trânsito em julgado. E a que o senhor atribui esse julgamento desse naipe? Por que será que o tribunal se alinhou dessa forma, doutor? Eu penso que é o clamor público, e o Supremo Tribunal Federal, como nós sabemos, é um tribunal... Uma corte política. Um tribunal político, tá certo? E diante dessa insatisfação nacional com a morosidade da justiça, que não é do advogado, é do Poder Judiciário mesmo. Se o Poder Judiciário estivesse capacitado e adaptado a cumprir as questões que lhes são entregues com mais rapidez, nós não estaríamos neste caos, tá certo? Agora, o Supremo Tribunal Federal, no meu modesto entendimento, quis assim atender a esta necessidade de atender a situação do povo, quer dizer, vamos fazer isso, prendeu. Digamos com relação àquele caso do Mota Coqueiro que eu disse, o erro judiciário, Você comete o erro judiciário, o cidadão cumpre pena e quem paga por isso, Só quem passa um dia na cadeia preso é que sabe o quanto custa. Puxa vida. Inclusive, a gente estava falando aqui, doutor João Pedro Palmieri, nos bastidores, o próprio doutor Luiz Flávio Gomes, que ele também é da mesma opinião que o senhor acabou de emitir, e num segundo momento, indagado, ele também entendeu que talvez essa decisão pode ter sido sim provocada por uma influência do clamor popular. Com certeza. O clamor popular tem muita força, nós sabemos disso aí, que de repente formam-se assim grupos para reclamar, para pedir, e aí as autoridades querem encontrar uma solução para dar essa satisfação e julga ou faz as coisas sob o clamor e faz as coisas erradas. É verdade. Doutor João Pedro, o que podemos esperar, assim, em nível de desdobramentos, com esse julgado? Pois é. O julgado, é preciso que a gente saiba que ele não faz assim, ele não vale para todo mundo, ou para o Estado inteiro, ou para o Brasil inteiro. Vai depender, evidentemente, de cada caso concreto, segundo a decisão da Suprema Corte, vai depender de cada caso concreto e também do convencimento do desembargador. Verdade, na hora do desembargador, que na hora do julgamento do recurso ele poderá entender o seguinte, que não é caso de se cumprir aquela pena de plano, até porque no espírito dele pode pesar alguma dúvida. E no caso da dúvida, nós temos que admitir aquele princípio do direito romano consagrado, que é indúbio
pro réu. Isso é, assim, praticamente uma das primeiras lições que a gente toma na Aprende faculdade, na escola, né, doutor? Tá certo, indúbio pro réu. Se houver a dúvida, porque qual é a verdade que se procura no direito penal? A verdade é real. Não há suposição, não há ilação, não há dedução. É preciso que a prova seja concreta, extreme de dúvida, né? Absoluta, para que o juiz possa atribuir uma sentença condenatória. E com toda certeza, né, doutor, os próprios magistrados e os próprios tribunais, né, evidentemente que agora a gente está se referindo aqui nos tribunais estaduais, eles vão ter toda a cautela para casos assemelhados proferir qualquer julgamento. Com certeza. O que nós temos é que acreditar na justiça. Os juízes são bons, né? Os juízes são seres humanos, mas não são anjos, são passíveis de erro, tá certo? E quando eles admitem, eles não estão cometendo um prejuízo contra si mesmos, mas eles estão adquirindo a grandeza de entender que erraram, você entendeu? Mas eu ainda creio no Poder Judiciário. O Poder Judiciário, dentre os 3 poderes, é o que ainda acho que tem muito a fazer, tem muito a dizer e no qual nós podemos acreditar ainda. Não podemos perder nem a esperança, né, doutor? Também, nem a confiança. A esperança geralmente nós temos que manter, porque se acabar isso ainda ontem numa petição, eu escrevi exatamente uma frase de Kant que diz o seguinte, que se não houver o espírito da justiça, de que vale o homem viver sobre a terra? Kant escreveu, né, o filósofo alemão. Eu coloquei numa petição em que eu estou defendendo exatamente na área penal um cliente. Né? Tá certo, doutor. Mais um intervalo, voltamos já com o doutor João Pedro Palmieri. Aguarde. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Connection Câmbio, confiança e credibilidade. Delivery de moedas, remessas e pagamentos, transferências internacionais, compra e venda de cheque e moedas estrangeiras, além de atendimento corporativo para empresas. Conheça o Connection Travel Money, ideais para viajar com mais segurança e tranquilidade. Connection Câmbio, compromisso e agilidade. connectioncambio.com.br. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Ok, estamos de volta então com o ADVJus. Hoje, com imensa satisfação, nós estamos recebendo o Dr. João Pedro Palmieri. A nossa pauta, a polêmica decisão do STF no cumprimento da pena antes do trânsito em julgado da decisão condenatória. Doutor João Pedro, fazer até uma provocação aqui para o senhor, né? Fazer um pouquinho aqui o papel do advogado do diabo. Essa pergunta até nos chegou por internet, pessoal que participa com a gente aqui do ADVJus mandando pergunta. A questão é o seguinte, o senhor acredita que realmente aquela pessoa que ela é abastada mesmo, ela cumpre também a pena, ou isso é uma questão reservada para o pessoal de menos poder aquisitivo, doutor, aqui no Brasil? Pois é, no exercício da profissão, eu entendo o seguinte, que os juízes em si, os quais eu tenho convivido, não fazem opção, não. Agora, uma coisa nós não temos como negar, aquela pessoa que está sendo processada e que tem condição de contratar um advogado com mais experiência, com mais tempo de trabalho, que tenha um conhecimento maior, digamos assim, as chances dele de convencer o juiz são maiores do que aquele que começou. Tá? Isso pode acontecer. Agora, por outro lado, aqueles carentes que dependem, às vezes, da Defensoria Pública, que está sobrecarregada, né? O defensor público da terra, onde eu passo grande parte do meu tempo, é um só. O número de processos que ele carrega é muito grande. Ele não tem como ele
como nós fazemos, né? Sentar, ficar em frente aos livros, estudar, pesquisar. Dá uma atenção especial. Ele não tem, exatamente. Então, exatamente, é por isso mesmo que pode acontecer uma defesa um pouco mais deficiente, né? E como advogar é a arte de convencer o juiz, às vezes não consegue convencer. Eu penso que esta questão de que os mais ricos, né, os mais abastados, têm maiores chances, está nisso, mas não está na justiça, não. Eu não vejo que os juízes optam por isso, não. Pelo menos essa minha longa experiência, 45 anos de advocacia. O senhor não acredita nessa hipótese, né? Não creio. Não creio. Doutor Palmieri, uma coisa é o julgamento, né? Outra coisa é o cumprimento da pena. O senhor tem para nos dizer a esse respeito, doutor? Progressão de pena. O que o senhor acha desse... Pois a progressão de pena, ela resulta exatamente da falência do Estado na execução da pena, né? Porque os presídios lotados, né? Não tem como o Estado construir presídios, porque se precisasse construir presídios para prender aqueles que têm mandado de prisão, a demanda é muito... não daria conta. Agora, a progressão de pena, ela tem uma finalidade pedagógica. Por que ela não funciona? Porque não há nos presídios nenhuma maneira de se reeducar. Não há. Não tem. O cidadão preso, ele além de pagar a pena privativa de liberdade que ele tem que fazer, ele cumpre penas acessórias que o juiz não deu. A pena da promiscuidade, do ambiente deletério do cárcere, onde ele mais fraco, ele vai ser dirigido por um mais forte. Né? Exatamente. Ele vai ter que observar um código penal interno lá deles, que é terrível, né? Que é terrível. Então, o que eu penso é o seguinte: na visão da lei, a progressão da pena, e está na lei. Sim. Às vezes a gente vê críticas severas aos juízes que autorizaram a progressão da pena. Mas o juiz, ele é escravo da lei, ele é fiscal da lei, ele é fiel à lei. Se a lei, quem fez a lei, né, o nosso, poder legislativo, construiu aquela lei, o juiz cumpre. Por que nós temos os três poderes? Porque o poder o poder legislativo legisla, faz a lei. O poder judiciário tem que cumprir essa lei, né? E o poder executivo tem que dar as condições. Agora, infelizmente, nem o próprio poder judiciário tem verba suficiente para manter-se de forma melhor, aperfeiçoar-se, contratar novos funcionários. Os fóruns estão assim abarrotados de processos e com poucos não anda. O senhor acha que, na verdade, o que precisa mesmo, né, doutor, é se dar garantias, tanto para o magistrado, né, como para o apenado, para que ele tenha dentro daquele procedimento todas as garantias, realmente ter condições, né, tanto o magistrado de prolatar uma decisão com segurança, como também para ter segurança no cumprimento da decisão. Com certeza, você está certíssimo. E, além disso, não impossibilitar o advogado de exercer a sua profissão com liberdade. Isso, né? Principalmente. Principalmente, porque há, às vezes, um cerceio. As pessoas pensam, né, como é possível um advogado defender o criminoso? A população precisa saber o seguinte, que nenhum advogado defende o crime. Nenhum advogado defende o crime, né? Eu penso que o advogado defende o ser humano. Agora, o advogado também, até por força da Constituição, ninguém pode ser condenado sem a defesa de advogado. Segundo, no Código de Ética nosso, profissional, está lá, o advogado não deve defender causas injustas, salvo no direito penal, até pela obrigação constitucional. Agora, nenhum advogado tem a obrigação do resultado. Eu não advogo, por exemplo, no crime, sempre para absolver o cidadão, mas para lhe dar as garantias. Às vezes até no sentido de poder reduzir um pouco a pena que lhe seria aplicada, né? Entendeu? Mesmo porque o Ministério Público, no exercício da sua função, é comum, e nós sabemos disso, ele quer a pena máxima. E aí, dentro desse sistema penitenciário, que nós sabemos falido, o advogado então tenta reduzir um pouco a pena, diminuir um pouco a pena, porque ela de fato ela vai ser um castigo muito maior do que o crime, ou então, eu costumo dizer assim, uma imposição de pena muito maior do que o pecado. É isso mesmo. Doutor João Pedro Palmieri, nós chegamos, infelizmente para mim, no finalzinho do nosso programa de hoje. Eu fiquei extremamente honrado com a sua presença aqui. Muito obrigado, doutor João Pedro.
Bom, eu que agradeço você, Marco Antônio, por isso, né? E me deu essa oportunidade, embora imerecida, eu vim aqui com muita satisfação e gostaria de dizer aos advogados, né, que insistam nas questões éticas, invistam nas prerrogativas a qualquer custo, né? O advogado criminalista, ele tem que riscar do seu dicionário o medo, não pode ter a palavra medo, né? Diante de autoridade façanhuda, arbitrária, ele tem que ter a coragem de defender o seu cliente, vestir a camisa do seu cliente, defender o seu cliente, porque é para isso que ele é pago, né? Para isso que ele é pago. E quero dizer o seguinte, que o advogado, ele deve, finalmente, o advogado ele deve crer na lei e buscar a aplicação. Ele deve crer no direito e buscar a sua realização dentro daquilo que ele quer que seja. Ele deve crer na justiça, né, como realização pessoal, para que se instale mesmo a justiça nas questões que lhe são entregues. Agora, finalmente, ele deve crer na moral e praticá-la, principalmente praticá-la. E eu costumo crescer quando faço essa profissão de fé, que o advogado, ele deve crer em Deus e amar o próximo como a si mesmo. Tá certo, acreditar sempre, né, doutor? Olha, meus amigos, você pode novamente rever esse programa com o Dr. João Pedro Palmieri, eu inclusive recomendo, ok? É só você acessar o nosso site www.advjus.net. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e tenha todo o conteúdo a seu dispor, todo o conteúdo do ADVJus, ok? O nosso canal é youtube.com/advjus.net. Ficamos por aqui, certeza voltaremos em breve com um programa inédito. Um forte abraço, até o próximo. Programa ADVJus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Connection Câmbio. Confiança e credibilidade. connectioncambio.com.br